Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade de Pato Branco. Eu venho hoje mais uma vez no seu programa, o programa A Hora da Graça. Venho falar de fé, falar de vida, sempre trazendo a boa palavra de Deus para abençoar ainda mais o seu dia. Espero que você esteja bem, porque se você não estiver, a partir de agora, com certeza você vai ficar. A presença de Deus há de adentrar e abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira especial, estamos em reta final do mês de setembro. Nós sabemos que dessa data em diante, a partir de agora, o tempo passa rápido, passa depressa e nós temos que ficar atentos para que nós não desprezemos a palavra de Deus. Eu quero que você esteja conosco, sempre atento aqui na televisão, sempre nas redes sociais. Nós estamos ao vivo agora no canal 15.1 e também no canal 9. Canal 15.1, canal digital, e também no canal 9, canal analógico. Eu sempre falo para você, sempre aviso você, para que você esteja sempre sintonizado conosco. Você que nos acompanha nas redes sociais também, vamos compartilhar, vamos fazer que esta programação alcance corações, alcance famílias, alcance muitas pessoas. Você pode nos ajudar também pelo Facebook IGD Pato Branco e também pelo YouTube PR Jefferson Mendes. Nessas duas plataformas, de maneira simultânea, você acompanha agora o programa A Hora da Graça. Nós temos estas plataformas digitais, as quais você pode estar nos acompanhando. Temos também o Instagram, também da mesma maneira, assim bem como o Facebook e IGD Pato Branco. Ali nós estamos deixando muitas informações, deixando os recados. E eu também chamo até a sua atenção para algo bem especial que vai acontecer neste próximo sábado, dia 30, o último dia do mês de setembro. Nós vamos fazer um grande evangelismo aqui na cidade de Pato Branco, bem no centro da cidade, ali na Praça Getúlio Vargas. Nós vamos estar falando sobre este tema deste mês de setembro, Ainda não é o fim. Nós vamos estar lutando, ensinando as pessoas, vamos estar em várias pessoas ali, vamos louvar a Deus juntos, e eu quero encontrar você, e você que entende, você que é uma pessoa de Jesus, você que é uma pessoa de Deus, e você entende a necessidade de falar de Jesus para essas pessoas que acham e consideram na sua vida ser o fim, acham que já não tem mais motivos para viver. Venha com a gente, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos orar pelas pessoas em praça pública, vamos interceder por elas, e eu quero com muita alegria encontrar você nesse dia especial. Então, sábado próximo, dia 30, nós vamos ter então o evangelismo Ainda Não É o Fim. Eu estarei, pastores estarão unidos ali, obreiros, ministros de louvor, pessoas também que fazem parte ali dos grupos da nossa igreja, mulheres que vencem, homens que vencem, crianças que vencem. Vai estar cheio de gente ali com o interesse de alcançar pessoas que estejam com o seu coração triste, depressivos, ansiosos, pessoas com síndromes de bipolaridade. Estamos à disposição. Então, se prepare, avise as pessoas até a Praça Central aqui em Pato Branco, na Getúlio Vargas. Nós vamos estar neste grande evangelismo, tá bom? Então, até que chegue esse dia, eu estarei com vocês aqui nas reuniões. Nós temos o culto amanhã, por exemplo, da Sagrada Família. Você ama a sua família? Eu amo a minha família. A Bíblia fala ali no livro de Timóteo, Paulo enviando a carta ao Timóteo, ele fala: para você conhecer bem uma pessoa, ô Timóteo, isso Paulo dizendo a Timóteo, se você vê que esta pessoa está próxima de Deus, ela se interessa em buscar pela família. Porque se ela não buscar pela família, você vai perceber que esta pessoa é um tanto quanto infiel. É uma pessoa que não tem uma comunhão com Deus. Por isso, até mesmo, para que Timóteo se tornasse o pastor, para que Timóteo tornasse aquele homem de Deus, apregoador de boas novas, o Paulo disse para ele, para que você cuide bem da casa de Deus, você tem que cuidar primeiro bem da sua casa. Então, vamos lutar, vamos clamar pela família. A família é algo precioso, algo instaurado pelo Senhor. Foi o Deus que criou a família. Então, vamos nos esforçar por ela. 9 da manhã, 14 e 19h30 são os 3 horários que eu vou me colocar na casa de Deus, vou estar buscando a Deus, vou estar clamando para você ser abençoado. Os 3 cultos comigo, 9,
14 e 19h30. Não perca este culto que com certeza vai abençoar você e toda a sua casa, tá bom? Rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco, tá bom? Deixa eu também passar o endereço para você da nossa igreja de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, eu estive agora no final de semana, no domingo, foi uma bênção. Foi um culto muito especial, pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas. Eu quero que você faça parte também destes cultos que nós estamos fazendo, essas caravanas das boas novas, caravanas de fé, e bênçãos sem medidas têm sido derramadas. Já estamos com vários testemunhos, já estão já com os nossos editores, eles já vão fazer vão colocar as vinhetas ali, e vão na semana agora, durante a semana, eu vou mostrando para você os testemunhos. Pessoas que não estavam podendo andar, pessoas que estavam com problemas na coluna, pessoas com problemas nos joelhos, e Deus operando milagres sem medidas, e assim nós temos que divulgar e contar o que Deus está fazendo. Então, Francisco Beltrão, amanhã, 14, 19h30, na rua Porto Alegre, número 1180. Vá participar de um de nossos cultos, assim bem como também Santo Antônio, 14 e 19h30, na rua Jesuíno Teodorico de Andrade, 645. Vá participar desses cultos nossos também, meus amigos que estão na cidade de Santo Antônio. Ontem, inclusive, falei com o irmão Silval. Deus abençoe o senhor, sua esposa Maldila, toda a sua família, sejam abençoados aí. Nessa terra santa, a cidade de Canaã, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Deus abençoe muito essa cidade em nome de Jesus. Este mês de outubro, o mês que está chegando, eu vou fazer um culto aí também em Santo Antônio. Vai ser bênção, com certeza, em nome de Jesus. Pastor Maicon também na cidade de Dois Vizinhos, pregando e abençoando a Sagrada Família. 14, 19 e 30, também ali na rua Paraná, 1133, ao lado do INSS. Também estive ali na cidade de Dois Vizinhos, foi um culto de casa cheia, igreja lotada, pessoas buscando a Deus. Vou contar para você, foi culto completo. Foi culto de louvor, foi culto de adoração, foi culto de boa palavra, foi culto de entendimento e um culto onde pessoas foram curadas, teve libertação, pessoas manifestando com demônios, foram libertas dos demônios. Depois daquele momento tão gostoso que nós fazemos a adoração, aquela busca a Deus, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, e aí então os testemunhos, né? Assim como a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele trazia a palavra, ele pregava, ensinava, orava, curava, libertava e havia salvação no meio do povo. Então, veja que lindo tem sido a obra de Deus. Meus amigos de Dois Vizinhos, deixo o meu grande abraço para vocês. Sempre esteja conosco aí. Pastor Maicon, cuide desse povo aí. Amigos de Salto do Lontra também. Que Deus os abençoe. E também em Capitão Leônidas Marques, também às 14 e às 19h30, com a equipe de fé. Nós temos também o culto da Sagrada Família, na Avenida Iguaçu, número 361, próximo ao Banco do Brasil, tá bom? Essas são as igrejas que nós vamos ter cultos amanhã. Aí no decorrer da semana o pastor fala de Salto do Lontra, de Boa Vista, Santa Lúcia, Coronel Vivida. Coronel Vivida, próximo domingo já estaremos com vocês, hein? Primeiro dia do mês de outubro, Coronel Vivida, aguarde que eu estarei com vocês. Tenho trabalhado bastante, tenho me esforçado para que as pessoas que, por onde nós estejamos passando, conheçam Jesus Cristo, conheçam a palavra de Deus. Rua Brigadeiro Rocha Loures 156, ali na ACIV. Eu estarei com vocês no primeiro domingo do mês e no quarto domingo do mês deste mês de outubro. Então, dia 1º, já no primeiro dia, eu estarei com você. Se prepare, pois a bênção de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Amigos de Palmas também, meus amigos de Palmas, nós estaremos com vocês na Santa Ceia do Senhor, abençoando vocês aí no dia 8, vai ser a Santa Ceia desse mês de outubro, e aí em Palmas também com a bênção de Deus, tá bom? Algumas pessoas entrando em contato comigo, estou bem feliz, bem motivado a cidade de Palmas esse mês. Muitas pessoas entraram em contato comigo, algumas pessoas que até já faziam parte de outrora da igreja que tínhamos aí, agora estão voltando novamente. Que Deus abençoe vocês, eu espero encontrá-los vocês nesse mês de outubro também, tá bom? Bom, o pastor falou bastante, falei demais, mas eu preciso falar de algo bem importante. Estamos chegando agora em reta final de mês
que nós ainda estamos aquém deveríamos estar pensando financeiramente na obra de Deus aqui na nossa cidade. Nós estamos precisando de recursos para que possamos vencer esse mês, para que esse mês nós possamos contar a vitória, mostrar o que Deus está fazendo através da fé daqueles que amam a obra de Deus. Você ama a obra de Deus? Então eu quero que você faça a sua contribuição. Na tela para você está as contas da igreja: o Banco Bradesco, Banco Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Nessas 5 contas, você pode utilizar uma delas, claro. Se você tem conta em um destes bancos, é até mais fácil e acessível. Você faz uma transferência de banco para banco sem custo nenhum. Aquilo que Deus tocar seu coração, sentiu de Deus, pode fazer. Abençoe a obra do Senhor. Também tem o Pix, doacoins@iigd.com.br. Se você utiliza já da chave Pix, ainda mais fácil, você entrando dentro da área Pix, clica em QR Code e o QR Code automaticamente abre a câmera. Quando abre a câmera do seu celular, aponte em direção aqui da tela da sua televisão e você então automaticamente será direcionado à conta da igreja. Quando isso acontecer, você pode colocar o valor que você sentiu de Deus que fazer. A oferta de 50, eu tenho pessoas que ajudam com 10 reais, com 20, com 50, com 100, com 1.000. Também porque não posso crer que Deus envia pessoas com 10 mil, com 100 mil. Numa cidade tão próspera, numa região tão próspera como essa, pessoas que podem sim mover seu coração para fazer algo grandioso para manter a obra de Deus. Então, logo após você fazer sua transferência, você fazer seu Pix, envie para nós o comprovante via WhatsApp. O WhatsApp é 41 DDD 99682 2381. WhatsApp 41996822381. Quando você enviar seu WhatsApp, o pedido que eu faço a você é que você envie a foto do comprovante ou o PDF que foi gerado ali na hora da transferência, na hora do Pix. Você envie para o pastor esse comprovante e também envie juntamente o seu endereço. O seu endereço é importante para que nós possamos levar para você o livro das bênçãos da primavera do missionário Soares. Já começamos a primavera já no dia 23. E agora já estamos aí, já mudamos de estação, então é uma leitura muito gostosa, dia após dia você vai ter uma bênção dessa para a gente poder acompanhar. Sempre lembrando que é um livro devocional, então é um livro que você tem uma leitura, 3 páginas por dia você faz a leitura. É um texto com base do tema do assunto que vai ser tratado, um versículo, um esboço de uma mensagem e aí então também uma oração. São sempre 3 páginas de leitura, uma mensagem toda especial para você ser edificado e crescer na graça de Deus, tá bom? Faça assim, abençoe a obra de Deus. Eu estou contando com aquelas pessoas que sempre fazem suas ofertas, mas esse mês ainda não fez. Pastor, não enviei meu dízimo, não enviei minha oferta, eu não fiz ainda a minha parte. Então faça até agora. O próximo sábado nós temos ainda muita despesa a ser acertada, mas Deus vai enviar condições para que possamos suprir em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho um assunto bem importante a tratar com vocês, tá? Lembre que amanhã, Rua Silveira Martins, 44, 914 1930, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, eu tenho um assunto importante a tratar com você. Eu quero trazer uma mensagem, tá? Eu quero falar com você hoje sobre o livro de Ageu. Esse profeta que ele teve o seu período da sua pregação, a mensagem que ele trouxe foi um período pós-babilônico, aliás, um período que alguns já haviam saído da Babilônia e eles vieram para suas casas. E eles, quando chegaram em Jerusalém, voltaram para a Cidade Santa e encontraram tudo destruído. E eles tiveram que começar do zero, reconstruir. E quando reconstruíram, acabaram se esquecendo de Deus. Eu quero dizer para você que você pode estar reconstruindo a sua vida pós-pandemia. Você vê como muitas pessoas sofreram, perderam pessoas, perderam riquezas, perderam dinheiro, perderam quantas coisas. Mas a Bíblia fala que depois de que a gente começa uma reconstrução, nós não podemos começar sem o Senhor. Então, eu quero que você fique muito atento,
que essa pregação com certeza vai motivar você, vai levantar você e vai trazer um grande alerta para quem está afastado, tá bom? Fique atento, porque agora nós vamos ouvir as palavras que trazem fé. Depois da palavra que traz fé, eu volto aqui, já vai vir com você a vinheta também, em nome de Jesus, examinando as Escrituras. Eu volto pregando, fique atento, pois a bênção de Deus está disponível para aquele que crê, para aquele que acredita. E também você pode me ajudar compartilhando. Me ajude, faça que essa mensagem alcance mais pessoas. Eu noto que muitas pessoas vêm, assistem, acompanham, mas não compartilham as mensagens. Compartilhe do YouTube, compartilhe do Facebook. Vai tendo um tempo da nossa vida que nós vamos ficando um tanto quanto cansados, desmotivados. Isso é tudo ação do diabo. Nós temos que continuar sempre prosseguindo para o alvo. Continue olhando para Jesus. Compartilha. Faça que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Vamos à palavra que traz fé. E eu volto em nome de Jesus. Vamos lá. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jefferson chegando aqui para mais uma palavra que traz fé. Dê atenção a esse alerta. Salmo 77, versículo de número 1. Diz assim: clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Bom, se o Senhor se inclina a ouvir a minha oração, eu preciso aprender a orar. Há muitas pessoas que até com um louvor, uma música que o pastor Fernandes Lima canta, ele fala assim, o crente 6 horas. O crente 6 horas é, vocês oram por mim, o pastor ora por mim, irmã ora por mim, irmão, pai, mãe, tio, tia. A gente pede oração para todo mundo, mas Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir o seu clamor. Existem momentos que nós estamos aflitos, angustiados. Existem momentos que qualquer consolo que você receba do mundo não poderá tirar o vazio que está no seu coração. E eu vou dizer para você por quê. Clamei a Deus com alta voz. Ou você clama a Deus com alta voz, ou você abre a sua boca e solta para fora aquilo que Deus quer ouvir. Deus conhece seus pensamentos. A Bíblia chega a dizer que antes que você abra a boca, Ele já sabe a intenção do seu coração. Porém, a Bíblia fala que Ele quer ouvir você. De verdade, seja sincero com você mesmo. Deus tem ouvido sua voz nesses dias? Ou Deus só tem ouvido suas murmurações? Quando eu falo a sua voz, entenda que é a questão da oração, Ouvir a sua voz, você tem falado bastante, com certeza Deus está te ouvindo. Agora, Deus ouve murmuração, Deus ouve reclamação, mas não ouve sua oração. Então veja que o salmista declara, olha, eu precisei, e o dia que eu precisei, eu decidi clamar. Enquanto você não decide clamar, enquanto você não toma uma postura em orar, em clamar a Deus, Deus não vai ouvir você, Deus não vai te responder. Ele quer ouvir a sua voz de forma audível. Eu sempre falo na igreja para as pessoas, gente, Deus quer ouvir a tua boca, é da tua boca que sai o louvor, a perfeita adoração de Deus. Você pode muitas vezes esperar que alguém esteja fazendo por você isso. Levando em consideração que há um dever de interceder, nós temos que interceder sim, mas quem é mais interessado em se aproximar de Deus? Não é você mesmo? Eu posso conduzir uma oração, podemos orar juntos, Nós vemos episódios na Bíblia, inclusive, de o momento que ali há aquela união em oração, é lindo, é maravilhoso, mas nada melhor do que você ter o tete a tete com Deus, face a face. De você ter a sua oração, de você ali abrir seu coração, derramar suas lágrimas se forem necessárias, agradecer, mas com a sua boca, confessar, porque ele fala, clamei a Deus, levantei a voz. Não adianta fazer oração de chamar gato, não. É ficar chamando gato, não. Abre a boca e fala com alta voz. Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Aí Deus vai ouvir você. Ele vai inclinar os ouvidos para dar atenção à tua necessidade. Enquanto você só fica pensando, Deus está vendo meu pensamento, eu não preciso falar. Você tem que abrir a boca. Se fosse assim, Jesus em momento nenhum teria orado. E ele orava para nos ensinar que nós precisamos de ter comunhão com Deus através de oração. Aprenda a ter a sua vida em oração.
Não pense que a sua meditação, fechar os olhos e eu vou orar agora aqui. Tem um dito que diz aí, tem gente que fecha o olho para conversar com Deus, ela fecha o olho para dormir. Cuidado. Vá para a presença de Deus, Deus quer ouvir sua voz, Deus quer ouvir o seu clamor. Com certeza, Ele vai se inclinar e vai dar atenção à sua petição, tá bom? Que Deus fale mais com você e não se esqueça, vá orar. Forte abraço, tchau! É tempo de edificação, é tempo de reconstrução, é tempo de renovação. Quando digo essas palavras, talvez aos ouvidos daqueles que estejam passando por um tempo de um crescimento, de uma melhora na sua vida, um tempo de que você consiga enxergar que você está melhorando, que você está prosperando, que você tem tudo aquilo que você um dia desejou, que você almejou. Talvez projetos, talvez que aos seus olhos, alguns anos atrás, era somente uma sombra de um sonho, que você talvez pensava que nunca poderia ser algo que viria a acontecer, algo que verídico, algo que você poderia contemplar com os seus olhos. Apesar disso, você hoje pode estar muito bem, estar vivendo e desfrutando de benefícios pelos quais você pleiteou, pelos quais você lutou para alcançar. Mas quando digo que é tempo de edificação, é tempo de melhorar, é tempo de crescer, é tempo de você viver a bênção de Deus. Mas para que a bênção de Deus seja completa, eu não posso pensar somente nos argumentos ao que diz respeito às finanças, às propriedades, ao crescimento, ao que diz respeito ao âmbito profissional. Você pode hoje ganhar um bom salário. Você pode hoje ter um bom carro e isso tudo são benefícios que são valiosos, têm grande valor sim para as nossas vidas. Mas tão importante quanto qualquer coisa que você possa possuir, alcançar, como qualquer coisa que você possa comprar com o dinheiro que você conquistou trabalhando, ou até mesmo a posição que você alcançou, pensando ao que diz respeito à sua vida profissional. Tudo isso é válido, mas tudo isso não tem valor se Deus não estiver sendo o primeiro no seu coração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós temos que primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Agora, quando nós começamos a buscar as demais coisas, nós acabamos deixando o principal. A Bíblia fala, buscai a Deus em primeiro lugar. Isso você vai ver em quantas passagens na Bíblia você vê Deus muitas vezes cobrando o seu povo, porque vós me deixaram, ó geração incrédula, ó geração contumaz. Quantas vezes nós vamos ver Jesus falando de uma geração, por exemplo, que tiravam dos seus conceitos, tiravam entendimentos acerca das coisas do cotidiano, do período contemporâneo, que seus pastores, seus profetas vinham, pregavam. E Jesus disse, ó geração incrédula, que matam os pastores e profetas que vos envio, que matam aqueles que enviam para pregar, para salvar, para curar vocês, para libertar vocês. Só que este povo sempre fez com que Jesus se entristecesse. No entanto, que ele fala, queria eu, por exemplo, como Jesus dá este exemplo, queria eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos, abrir as suas asas, colocá-los todos debaixo das minhas asas, para que então para que eu possa proteger você. Essa é a intenção da palavra. A intenção de um pastor, a intenção de alguém que preze o evangelho, tem a intenção de colocar as pessoas debaixo deste cuidado do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Agora, quando nós estamos bem, quando estamos estocados com todos os benefícios que buscamos, ou quando nós estamos vivendo uma vida que está tudo bem, você não tem reclamação alguma, você quer melhorar, claro, a gente sempre quer melhorar, mas acabamos esquecendo do principal. Eu quero falar com você hoje, vou examinar as escrituras com você em Ageu.
O livro de Ageu é conhecido como um dos profetas menores por conta de que suas profecias foi num tempo menor de mensagem e pregações que eles trouxeram, mas não é menor no seu entendimento. O Ageu é um profeta que recebe uma direção de Deus no período em que eles estão voltando da Babilônia. Eles estavam exilados. Imagine alguém quando fica preso durante 70 anos. 70 anos de prisão. Ou, eu posso dizer para você, pessoas que nasceram presas. Muitas destas pessoas que estão voltando para Jerusalém, voltando para suas casas, estão voltando, talvez nasceram na Babilônia. E nesse nascimento que tiveram, foram concebidos numa terra que eles eram escravos, que eles viviam oprimidos. Então imagine que a liberdade para alguém que está preso, seja ela em qual área for, é uma alegria tremenda, a pessoa vai ficar extasiada, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando eles voltam para suas casas, eles então começam a reestruturar a cidade. Nós conhecemos bem, por exemplo, o livro de Neemias. O Neemias conta a história que ele construiu, ele e o povo de Israel, os remanescentes, os que voltaram também da Babilônia, eles estavam reconstruindo as muralhas, os portões de Jerusalém. Houve muitos impedimentos. E agora no período de Ageu acontece isso aqui, ó. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. No segundo ano, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: a palavra veio aos principais, para que os principais transmitissem para os menores. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veja o que Deus olha para os corações. Há pessoas ali, essas pessoas por sua vez têm sentimentos, e a Bíblia fala que Deus conhece até mesmo o nosso pensamento. E o pensamento de todo esse povo unanimemente, que era o pensamento de que era de igual modo ao coração de todos, que eles entenderam que não era tempo, não era um período de construírem a casa de Deus. Não era tempo de eles pararem e deixarem um pouco os afazeres pessoais, tirarem um tempo. Eles não tinham que ficar 24 horas trabalhando na casa do Senhor, mas eles tinham que tirar um tempo do seu dia, tirar um período de cada um e um esforço de cada um, eles construiriam novamente o templo do Senhor. Só que eles diziam no seu coração, eles nem chegavam a pensar. Sabe, quando você tem um assunto, uma demanda na tua vida, que você pensa, talvez, isso quando eu falo essas minhas palavras, é para você pensar nos dias atuais, pensar no que você pensa nos dias de hoje, por exemplo, agora, nesse momento. Tem muita pessoa que ela evita certas palavras. Ela sabe o que tem que fazer. Esse povo conhecia Deus. Quem tirou esse povo exilado da Babilônia foi o próprio Deus. Foi Deus que permitiu que eles voltassem. Quantos não voltaram, mas esses voltaram. Tiveram a alegria de Deus de voltar para a sua terra. Só que eles estão no seu coração, ninguém deles nem sombra de pensamento de fazer a casa de Deus, de voltarem para a presença de Deus. Então veja que Deus, quando olha o profeta Ageu, ele fala: Ageu, você que é temente a Deus, você que é um pastor zeloso, eu quero que você apregoe para as pessoas que voltaram da Babilônia, não eram todas ainda, mas essas pessoas que já voltaram, eu quero que você diga para elas que eu sei o que está no pensamento deles. Eu sei que eles têm conhecimento que deveriam estar construindo minha casa, que deveriam voltar a me buscar, mas não me buscaram. Eu digo que há uma liberdade, um tipo de liberdade que faz a pessoa se afastar de Deus. Veja que uma frase muito dita, não está descrita desta maneira na Bíblia, mas sim é uma frase, não é mentirosa, é uma frase verdadeira. A Bíblia fala para nós que nós temos uma liberdade, né? A Bíblia chega a dizer que no Espírito de Deus nós temos liberdade. Agora, há algumas pessoas que usam de uma expressão, por exemplo, que dizem assim: olha, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é fazer o que você quer.
Você só faz o que você acha, você só faz o que você pensa, você só faz aquilo que você tem como princípio, como ideal. Você só luta por aquilo que você quer. A vida é assim. Na vida é assim. Tudo que você deseja, você corre atrás. Agora, se você não lutar, se você não deseja, você não corre atrás. Se você quer comprar um carro, você luta até você comprar o carro. Pode ser um carrinho mais velho, mas você vai comprar teu carro. Você quer uma casa, você luta até comprar a tua casa. Ah, pastor, eu quero ter coisas boas na minha casa, quero uma geladeira assim, eu quero um forno assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já começa a conjecturar, já imaginar as coisas que você vai comprar. E você luta até conseguir. Agora, o que Deus está enxergando no coração desse povo? O Salmo 34, a Bíblia fala que Deus sonda o coração do homem. Deus sonda o coração do homem para entregar segundo o desejo do seu coração. Deus, quando sondava o coração desse povo, talvez seja como você. Quando Deus está sondando o coração desse povo, o que ele enxerga? Nada a respeito dele. Só enxerga a casa, os benefícios, a varanda, uma casa, como que o pessoal chama aqui, né? As praias aqui do sudoeste, né? As praias aqui da nossa região, que é os chamados, como que é o nome, Silvio? Como é que o pessoal fala? Os alagados, né? Não, eu quero ter uma casa no alagado, quero comprar um barco com motor não sei quantos pés e não sei o que, barará, bororô. E digo isso para você que tudo isso não tem pecado. Mas quando Deus olha para o coração, Deus não faz parte dos planos dela. E quando Deus não faz parte dos planos, ele fica chateado. Porque, embora você tenha liberdade de fazer o que você quer, ele quer ser adorado em primeiro lugar na sua vida. Por isso que o Senhor não te cobra, ele não te exige, ele não te obriga a fazer nada. Até algumas pessoas, por exemplo, têm um sentimento no seu coração de que se estão bem pensando financeiramente na vida, se estão com os benefícios que eles almejam, se estão com aquilo que buscavam há alguns anos e alcançaram agora, elas pensam que estão bem com Deus, porque Deus me deixou ter tudo que tenho hoje, então está tudo certo. Deus está me abençoando, não estou buscando a Deus, não estou orando, não leio a Bíblia, não vou à igreja, não ouço pregação de pastor nenhum. A força do meu braço tem me dado a estrutura para vencer tudo que eu preciso. Eu tenho saúde. Aí o Senhor fala, é tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós estamos vendo pessoas que estão deixando a casa de Deus, pensando somente nos seus benefícios, pensando somente nas suas coisas peculiares, a sua vida pessoal, enquanto Deus está sendo esquecido. Vamos lá, versículo de número 3. Então veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Aí o profeta falou, Deus mandou dizer para vocês que ele vê, ele sonda o coração de vocês e não há desejo de buscar a Deus. Vocês não têm vontade de buscar a Deus, mas ele traz uma palavra. Olha, Deus quer que vocês escutem isso aqui, para vocês mudarem a rota da vida de vocês. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas ou estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Deus pede primeiramente? Ele fala, olha, vocês estão abastecidos com tudo o que precisam. Todas as vossas necessidades estão supridas. Vocês não estão presos mais numa terra estranha. Vocês estão comendo bem. Vocês estão vestindo bem. Guarde que isso aqui é para você. Isso aqui não adianta você achar, não, eu de vez em quando eu vou buscar Deus. Isso aqui é para você mesmo. Você está bem. Hoje você chega na sua casa, você fala, puxa, olha a casa que Deus me preparou. Olha o apartamento que eu tenho hoje. Deus me deu um aconchego. Eu chego em casa, tenho tranquilidade. Nossa, pastor, eu lembro de dias muito difíceis, mas hoje você está com a casa estocada, você tem alimento, você tem comido bem.
tudo à sua volta tem colaborado para você estar bem. E Deus está aonde na sua vida? Que proporção da sua vida, do seu dia, da sua semana, do seu mês que seja, que proporção Deus ocupa de espaço, de tempo na sua vida? Qual é o tempo que Deus tem para você? Eu digo que tem muitas pessoas que elas estão movidas pela religião. Ela vai até para a igreja, ela diz buscar a Deus, mas ela já não tem mais aquele contato, aquela comunhão que tinha com Deus. E por que não tem comunhão? Porque ela está esquecendo do Senhor. Aí o Senhor fala para ela assim: olha, vocês estão deixando a minha casa deserta. A minha casa não tem povo, a minha casa não tem ninguém disposto a adorar. Veja quantas e quantas igrejas. Veja, por exemplo, na Inglaterra, onde houve lá aos séculos passados, onde você vai lá em 1800, 1700, onde grandes pregadores do Evangelho, grandes homens de Deus que enfrentaram terríveis dias, onde houve um grande avivamento. Quantas igrejas, quantas conversões, quantas pessoas buscando a Cristo, buscando a Deus. Hoje, se você for procurar, por exemplo, nestes países, como eu falo agora mesmo, na Inglaterra, você vai ver as igrejas vazias. Os anos vão passando, as pessoas vão perdendo o prazer de Deus. E hoje você nota que as pessoas não estão procurando adorar, agradar a Deus. Elas querem agradar a si mesmas. Se o ambiente do templo da igreja não favorece os quesitos, preste atenção, a pessoa hoje ela não chega à casa de Deus para adorar a Deus, por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele o ama, mas se os benefícios, se as coisas que estão dentro da igreja não agrada ela não volta mais. Uma mensagem, por exemplo, de Jesus Cristo, que dura 3 dias, o Sermão da Montanha, ali havia crianças, haviam homens, haviam mulheres. A Bíblia não consta nenhuma reclamação de um culto demorado. Ah, mas também, né, pastor, nós estamos falando de Jesus. E os enviados de Jesus também não falam por ele? Você reclama, você vai para a igreja, você reclama do pastor. Você vai para a igreja, você reclama do tempo do culto. Você vai para a igreja, você reclama da teologia do que é ensinado. Você reclama, se fala de cura, você reclama. Ah, porque eu não creio em cura. Se fala de libertação, você fala que libertação não existe. Você fala que, pastor, mas isso aí é tudo mentira. Se o pastor vai abençoar o pão, você fala que não adianta abençoar o pão. Você está sempre reclamando. Está tudo bem com você. Está tudo certo com você. Mas o Senhor fala, é tempo de você estar abastecido de tudo que você precisa e a minha casa abandonada. A minha casa desprezada. Aí ele deixa muito claro, aplique seu coração nos caminhos que você tem vivido. Aplicar seu coração significa para mim e para você, é você parar e olhar o caminho que você está andando. Se está andando em distância de Deus, você que prega, você que ensina, você que fala de Deus, você que quer que seus familiares sejam de Jesus, mas você mesmo não dá crédito para aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo, aplique. Aplicar é você dar tempo. Faça uma oração. Vá aos pés do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, bota o teu joelho no chão e fala com Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu preciso fazer o que para mudar essa situação? Porque se o Senhor está chateado comigo, eu quero me acertar contigo. Eu não quero estar contrariando a sua palavra, mas as pessoas estão esquecendo de Deus. E vejo que quanto mais benefícios uma pessoa tem, parece, a impressão que se dá é que mais afastada ela fica. Outrora, quantas pessoas em situações difíceis oravam, choravam na presença de Deus, para que Deus pudesse abrir as portas. E depois que Deus abriu as portas, aí você esqueceu de Deus. Aí você abandonou a casa do Senhor. Você deixou de congregar. Você olhou para o homem. Eu sempre digo isso. Mas um pastor fez isso, mas uma irmã fez aquilo, um irmão fez aquilo. Alguém da igreja esperava isso de todo mundo. A Bíblia fala, meu amado,
Você que está equivocado, a senhora que está equivocada, o senhor que está equivocado. A Bíblia fala que os inimigos vão ser de dentro de casa. É de dentro da casa, é de dentro ali, os próximos. Quem vai te trair não é os de fora, é os da casa. Agora, quando eu sei disso, eu não vou tratar todo mundo com nenhuma maldade, nenhuma malícia, sabe? Ah, ninguém presta. Não é com esse sentimento. O sentimento que você tem que tratar a palavra de Deus é, mesmo sabendo que essas pessoas possam me trair a confiança um dia, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser sincero. Por quê? Vamos fazer o seguinte, o próprio Deus começa a falar, enumerar coisas, pontuar coisas do porquê que eles estão assim. Versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém está se aquecendo, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplique o seu coração aos seus caminhos. Sabe o que Deus está falando? Gente, para um pouco e vejam, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo de tudo, mas todo o trabalho de vocês está sendo em vão. Vocês estão trabalhando, quando vem o salário entra por uma mão e sai pela outra. Outrora, você era fiel dizimista, você era fiel ofertante. Uma pessoa que sempre estava disposta. Agora, olha o sentimento que você tem. Olha o que você pensa sobre as coisas de Deus. Olha o que vem ao seu coração. E tudo isso devido ao quê? Porque você parou de aplicar seu coração em Deus. Você parou de olhar para os caminhos retos do Senhor, para olhar para as falhas das pessoas. Quando alguém falha com você, você não tem que levar esse erro em consideração a Deus. Pastor, eu saí da igreja, mas eu não saí de Deus, eu estou com Deus. Eu sou igreja na minha casa, eu sou uma boa pessoa aqui. O que Deus está falando? Vocês estão se vestindo, vocês estão comendo, vocês estão bebendo, vocês estão trabalhando. Mas essa vestidura bonita, por mais que seja a roupa mais cara da loja, a senhora compra. Às vezes é uma loja de grife, né? Que só vende aquela peça exclusiva. A senhora veste ela e a senhora continua amarga, a senhora continua triste. A senhora continua com seu coração doloroso, magoado, triste. A senhora compra 1.500 sapatos, parece uma centopeia. Tem 100 par de sapatos lá guardadinho para usar para qualquer ocasião que tenha, mas a senhora continua triste. Você pode ter um monte de roupa, você pode ter tudo que você imaginou ter um dia, tudo que o dinheiro compre, mas o Senhor está dizendo, você tem tudo, mas ninguém está se aquecendo. Você tem veste, mas não está aquecido. Você está comendo, mas você tem fome. Você tem salário, mas ainda está com o saco furado. Esse buraco no peito, vou dizer assim, é um buraco existencial. É porque você está longe de Deus. Você pode ter tudo, conquistar tudo, mas afastado de Deus é como se isso não valesse nada. Versículo 7. Assim diz o Senhor, aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Aí ele dá uma direção que nós temos que fazer. Suba ao monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor fala, olha, é tempo de você parar e analisar a tua vida. Analise seus pensamentos. Analise os seus propósitos, analise quais são as ideias do que você quer ser amanhã, do que você vai ser daqui 10 anos. Analise quais são as ideias que você tem, a pré-figuração na sua mente. Ele fala, aplique seu coração, mas ele diz, para você mudar isso aí, está na hora de você subir ao monte. Você sabe que a interpretação de subir ao monte para nós é você ir para a oração. É você começar a clamar a Deus de maneira que seu coração esteja aberto expressamente com tudo que tem dentro dele. Tuas mágoas, teus ressentimentos. Que você conte para Ele até mesmo as coisas que você nunca falou para ninguém, mas você sente. Suba no monte para trazer madeira. Aí eu fico pensando, a interpretação, subir no monte e trazer madeira, claro que é para edificação, para construção da casa de Deus, mas isso aqui tem um cunho espiritual. Imagine, por exemplo, irmãos, tem tanta madeira, né, nas áreas planas, tem tanta árvore nas áreas planas, por que Deus quer madeira do monte? Por que tem que ser do alto? Porque tem que ter um peso.
Veja que para você, você trabalha arduamente. Você luta muito forte por você, para você alcançar o que você deseja. Mas para as coisas de Deus você não luta. Qualquer impasse, qualquer coisa que te exija de você um esforço maior, você não busca. Se fala que você tem que vir 7 quarta-feira na igreja para consagrar a sua família, você fala, não, pastor, é muita quarta-feira, nem vou começar porque eu não vou terminar. E usa até a palavra, né? A pessoa usa até a palavra. Não, pastor, eu não vou porque eu não vou fazer um voto de tolo que eu não vou terminar. Pelo amor de Deus, cadê o teu esforço? Você se esforça pela tua empresa, você dá o sangue pela tua empresa, você dá o sangue para conquistar, para dar um carro para o teu filho, para dar um presente para um filho, mas você não consegue subir ao monte de Deus, você não consegue subir à presença de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O próprio Cristo subia ao monte das oliveiras para adorar a Deus. Você conhece bem a palavra, em quantas oportunidades. Lembra quando Jesus estava à beira da praia, tinha uma multidão de pessoas, ele sobe ao barco, se afasta um pouco da terra e prega para as pessoas. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Subir. É um lugar onde você se aproxima de Deus, se afastar um pouco do ambiente terreno, dos pensamentos do que é bom para a terra, para aquilo que é bom para as coisas do cotidiano humano. Começar a pensar nas coisas do céu. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Meus olhos estão no Senhor. Como Moisés ele trouxe uma mensagem que durante 40 dias ele passou clamando a Deus. Na Bíblia tem 2 pessoas que fizeram isso, Jesus e Moisés, 40 dias de jejum, porque enquanto Moisés estava no monte, ele passou 40 dias se alimentando somente de Deus, de oração, de palavra, de ensinamento. Ele foi edificando sua vida. Agora, nesses 40 dias, tudo que ele trouxe para Israel, todas as leis, os ensinamentos, os mandamentos que foram trazidos, foi porque o Moisés decidiu ir ao monte. Será que você, minha amiga, meu amigo, não é essa pessoa que precisa subir para o monte? Monte chamado oração? Não estou falando para você pegar e achar uma montanha e subir, não. Se quiser também pode ir, não tem pecado nisso, mas se aproxime de Deus. O que está acontecendo de você ver tanta coisa, mas pastor, eu estou bem, estar bem não significa que você está bem com Deus. Você pode falar, não pastor, não estou buscando a Deus, não estou indo para a igreja, mas está tudo bem. Mal sabe você que a tua queda já aconteceu há muito tempo. Você está afastado do principal, você está afastado do pão da vida. Como você acha que vai continuar vivendo longe de Deus? Aí então, ele fala, suba ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus quer se agradar de você. Se você começar a orar, se você começar a encher teu coração do Espírito Santo, se você começar a declarar a palavra de Deus, Ele está dizendo, eu vou ficar feliz com você. Eu entendo que se Ele vai ficar feliz quando eu fizer isso, quer dizer então que Ele não está feliz hoje. Deus não está feliz com você que está afastado. Você que se afastou do templo, você que se afastou da igreja, você que se afastou do evangelho, das palavras, dos ensinamentos, Deus não está feliz com você. Por isso ele fala, se você subir ao monte, se você começar a buscar de verdade, aí eu vou me alegrar com você. Aí eu vou ter prazer na sua vida. Por fim, versículo 9, ele fala, olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Então Deus fala, até o que você consegue, até o que você conquista, até aquilo tudo que você alcançou, muito trabalho, muito esforço, o próprio Deus diz, eu sopro, eu faço assoprar tudo isso, para mostrar para você que se você não me buscar, tudo que você tem não vai te trazer valor nenhum. Por isso ele termina dizendo, né? Porque cada um está correndo, porque minha casa está deserta. Você está sofrendo porque a casa de Deus está abandonada.
Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Digo para você, será que esse momento não é o momento de você criar um temor sobre essa palavra? Você está ouvindo essa pregação aqui, você passou 30 minutos agora ouvindo essa mensagem e não criou temor nenhum dentro de você? Você não enxergou nada dentro de você como propósito para você fazer? Aí então diz o versículo 13, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Quando veio essas palavras duras e difíceis de se ouvir, o povo então inclinou-se a ouvir a voz de Deus. Eles então colocaram o seu espírito a trabalhar pelo Senhor. Comece a fazer você isso também. Se essas palavras mexeram, tocaram o seu coração, não vire para o lado e adormeça, não. Não faça como esse povo. Se Deus está te chamando, volte. Volte para Jesus, volte para a igreja. Volte, se for necessário, peça perdão para quem tiver que pedir perdão. Humilhe-se a si mesmo para que Deus possa exaltar você. Mas Deus não está feliz com aqueles que estão afastados. Isso eu tenho certeza, é palavra dele, não palavra minha. Não é eu que digo isso. É tempo da sua casa estar abastecida com todos os benefícios e a casa de Deus está abandonada. A igreja de Cristo está abandonada. A casa chamada casa de oração abandonada e você, infelizmente, vivendo do bom e do melhor, mas continua vazio. Você continua seco por dentro, seca, vazia, como se tivesse um buraco existencial. E isso tudo porque você abandonou a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus faça que sua casa volte a ter aquela alegria de pessoas subindo ao monte para trazer madeira, edificar a casa de Deus. Que Deus edifique mais sua palavra ao seu coração, que ela cresça dentro de você e melhore os seus caminhos em nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos acompanhar agora a novela da vida real. Nós voltamos, o pastor Edson volta orando e abençoando todas as pessoas de casa. Não se esqueça, amanhã eu espero você, 9, 14 e 19h30, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos à novela da vida real. Qualquer coisinha eu era explosivo e ficava bravo. Dependendo da coisa que falasse pra mim eu não gostava, já se alterava mesmo, até ponto de chegar às vias de fato, muitas das vezes, né? Arrumou um serviço ali, brigava. Brigava. Era muito... O pavio dele era curtíssimo. Você entendeu? Era bem difícil. Sem falar nas brigas em casa. Não tinha sossego, né? Não tinha paz, sempre brigando. Então, eu falei pra ele, Mateus, é o seguinte... Você é um cara muito brabo, muito nervoso, você vai ter que ir para a igreja. Que eu que já tinha que fazer como educação para você, eu já fiz. Eu sempre fui da igreja. Então, o único meio que eu achei que ele tinha que percorrer era no caminho de Deus. Eu cheguei a batizar em 2017, né? Mas eu cheguei a frequentar outros ministérios, mas não me firmei. E além disso, também eu não era dizimista nem ofertante. E a vida financeira amarrada. Não tinha profissão. Eu trabalhei em escola durante 4 anos, como auxiliar interno. O salário que eu recebia na escola que eu trabalhava, bem dizer, era só para pagar a conta, né? Isso não tinha, assim, um alívio, né? Não dava, assim, para respirar. Era contado até o final do mês. Aí eu, por conta da pandemia, eu saí da escola. Eu cheguei a vender água no semáforo aqui do centro de Campo Grande, vendendo almoço para comer a janta. Tava bem no aperto. Mas pensa numa vida difícil. Então, eu comecei a Igreja da Graça pelo intermédio da televisão, né? Uma vez assistindo um canal aberto, eu vi uma chamada aqui da Igreja da Graça com o pastor Michael, né? Aí eu senti interesse e vim assistir um culto aqui e gostei do ambiente, né? Senti a presença de Deus, Jesus. Foi até logo que fechou tudo
Na pandemia, em 2020, fui conseguindo tratar a questão do temperamento, né? Já não brigava mais como antes, já não era tão explosivo, né? Aí eu pensava mais para falar, pensava mais para agir, né? Fui buscando conhecimento da Palavra de Deus, do Espírito Santo, né? Aí as coisas foram fluindo, né? Fui ficar firme mesmo só aqui na Igreja da Graça. Graças a Deus mudou bastante. Eu não tinha profissão, né? Eu pedia para Deus uma oportunidade, uma coisa que eu pudesse crescer e Deus abençoou. Em junho, ainda em 2020, Mateus consegue um emprego em uma TV local na área do audiovisual. Falei, tá vendo? Ó, isso aí foi Deus que mandou para você. Eu trabalhei lá 1 ano e 3 meses como jovem aprendiz, né? Chegou lá, teve a oportunidade de fazer um curso. Graças a Deus, foi abrindo a porta, né? Dando crescimento. No meio do contrato, surgiu a oportunidade de eu trabalhar em outra TV. Fui trabalhar como cinegrafista, aí surgiu a oportunidade de trabalhar no áudio também, né? Aí a gente foi aprendendo, se especializando, né? E em 2020, ele fez uma coisa para mim. Ele falou, mãe, eu vou pagar o vestibular para a senhora. Ele resolveu, falou, vou pagar. Só sempre quis fazer matemática. E fiz e passei. E eu estou terminando a faculdade esse ano. Então Deus abençoou tanto ele quanto a mim. Em novembro de 2022, Mateus consegue a tão desejada contratação. E hoje, graças a Deus, eu tenho profissão, eu trabalho em TV, na área operacional, né? É uma vitória isso aí. Agora você paga as contas, devolve o dízimo, a oferta e dá para respirar bem, entende? É outro nível. A vida você tem que procurar Deus, entregar na mão dele com muita fé e ele realmente orienta a gente. É só você prestar atenção. Me tornei obreiro voluntário no dia do meu aniversário, esse ano 2023, no dia 12 de fevereiro, né? Então eu estou firme nesse propósito, né? Deus está dando crescimento. Não tem nenhuma lacuna assim em mim nem na minha vida hoje. Eu sou muito grato a Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós cremos no Teu poder, na Tua unção, cremos na Tua palavra e é por isso que nós oramos, ó Deus, porque queremos que o Senhor venha agir, que o Senhor venha operar em nossas vidas e oramos segundo a Tua palavra. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós clamamos ao Senhor nesta hora. Vem com o seu poder sobre a vida de todos que também oram comigo com fé. E em o nome de Jesus anuncia obras extraordinárias, milagres, maravilhas. Vem trazendo cura, libertação, renovo, restauração. Vem trazendo, meu Deus, uma restauração na alma, no espírito desta pessoa, para que ela possa, sim, retornar ao caminho do Senhor, voltar para aquilo que é mais importante, que é a Tua presença, que é estar contigo, que é dar atenção primeiramente ao Senhor, que é o Todo-Poderoso, porque as demais coisas será acrescentada pelo Teu poder, pela Tua unção. E em o nome de Jesus oramos agora e determinamos a saída de todo mal que tem tentado iludir e enganar essas pessoas para que não andem segundo a verdade, para que não vivam segundo a palavra e para que venham sofrer muitas vezes com doenças, com enfermidades, todo tipo de mal que tem se levantado contra a vida destas pessoas, nós quebramos agora, nós destruímos, nós anulamos e desfazemos e dizemos, caia por terra, vá embora, em o nome de Jesus. Pai, a Tua bênção é sobre a vida dessas pessoas e sobre estas águas. Consagramos, ó Deus, este copo com água e quando a pessoa beber desta água, os milagres acontecerão, a cura, a libertação se manifestará para a glória do Teu santo nome. Assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba comigo desse copo com água. Graças a Deus, que maravilha poder estar com vocês aqui. E eu tenho certeza que Deus operou, que Deus falou o seu coração e que milagres aconteceram. Conte seu testemunho, envie para nós a bênção que Deus fez, a bênção que Deus operou no nosso WhatsApp, DDD 41 99682 2381. Não se esqueça, hoje ainda às 9, às 14 e às 19h30,
na Rua Silveira Martins, número 44. Nós vamos ter o culto da Sagrada Família. Perdão, amanhã, vai ser amanhã, hoje não, é amanhã, eu falei hoje, mas é amanhã. Amanhã o culto da Sagrada Família, onde a gente vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Vamos lutar junto pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Venha conosco amanhã, às 9, às 14 e às 19h30, culto da Sagrada Família. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima, no nome de Jesus.